Boa noite, pessoal. Vamos à nossa revisão da lição, número 5, semana que se inicia brevemente e a gente tem uma nova lição para estudar. Só contextualizando, a gente continua o percurso através dos Salmos, já passamos aí nas lições anteriores por alguns aspectos interessantes e importantes do livro de Salmos, seja lá na introdução, conhecendo o livro, seja na sequência dos temas escolhidos dos Salmos pela autora da lição desse trimestre. Verificamos a essência dos Salmos no que diz respeito à exaltação do nome de Deus como aquele que reina, aquele que governa todas as coisas, para, em função disso, contextualizar o porquê podemos confiar em Deus como o que nos protege, o que nos liberta, o que nos redime, o que conhece todas as coisas a nosso respeito e garante o seu cuidado para conosco, que foi a lição da semana passada. A lição número 5 continua o percurso temático e ela abre aqui com uma nova perspectiva a respeito dos Salmos. A gente viu lá atrás os Salmos dentro do contexto do povo de Israel e a sua libertação. Agora a gente é chamado a atenção a ver sob uma outra perspectiva esse mesmo desenho. Então vamos à lição dessa semana. Quem me ajuda com o título da lição e o verso? Um cântico ao Senhor em terra estranha. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? É o verso. Ok. O que é interessante na lição dessa semana como provocação, essa expressão terra estranha traz para a gente uma provocação. Há vários contextos para essa questão do terra estranha quando a gente olha para o povo de Israel. O povo de Israel tem duas perspectivas de terra estranha. Uma delas é a perspectiva do Egito e a outra a perspectiva de Babilônia. Ou seja, em duas ocasiões específicas, o povo de Israel tem coisas para se lembrar quando esse termo, terra estranha, aparece em cena. Quando essa expressão, terra estranha, aparece em cena, se a gente olhar a história pregressa, a história do povo de Israel. Mas, obviamente, não é o nosso contexto, nós vivemos 2.000 anos depois de toda a história de Israel, 3.500, se pegarmos desde o início da história de Israel, e o que esse termo traz para a gente quando a gente observa os Salmos? Essa é a provocação da lição desta semana. Manter isso em mente enquanto a gente percorre os temas da semana. Que coisas são interessantes de pensar quando essa terminologia terra estranha aparece? A primeira delas é o contexto de peregrinação nesse mundo, obviamente fazendo metáfora com essa questão da terra estranha, no nosso caso. Ou seja, estamos em uma terra que não é a terra que devemos estar, estamos num contexto de uma terra estranha, aguardando a terra prometida, aguardando a Canaã celestial. Sob essa perspectiva, enquanto estamos em terra estranha, várias coisas acontecem conosco e ao nosso redor que nos provocam a atenção, no sentido de que talvez, em algum momento dessas situações que passamos nesse mundo, tenhamos a sensação de que Deus se afastou de nós, de que Deus se distanciou de nós e de que Deus se esqueceu de nós. Portanto, esse cântico ao Senhor em uma terra estranha para nós, nessa semana, é uma provocação a olhar as coisas pela perspectiva correta, a olhar para Deus pela perspectiva correta, ao compreender a ação de Deus, seja no sentido da inércia aparente ou da ação direta, sempre sob a perspectiva de que estamos numa terra que não é nossa e Deus fez uma promessa de resgate. E, portanto, ainda que pareça que as coisas vão de mal a pior, ou que Deus tenha se esquecido de nós e que a impiedade prospera, de alguma forma a gente deve ser levado pelos cânticos dos salmos a lembrar que Deus continua no controle, que Deus continua na expectativa da resolução de todas as coisas e age no momento certo para cada uma das situações. Esse é o sentido da lição dessa semana. Posto que essa é a questão, a lição começa nos provocando a olhar para a aparente vitória do mal e a aparente progressão do mal, abrindo o estudo da semana falando de dias do mal, dias em que o mal prospera, dias em que o mal
parece vencer, dias em que os nossos inimigos, no sentido de inimigos da verdade, parecem prosperar. E aí o salmista traz isso à tona como uma das suas reflexões, provocando a gente, tanto no Salmo 74 quanto no Salmo 79, provocando a gente a olhar para as coisas pela perspectiva correta. E, ao mesmo tempo, lembrando a gente de que Deus continua ativo. E por isso o salmista, por confiar em Deus, mesmo vendo o ímpio prosperando, suplica que Deus intervenha. Ainda que Deus possa responder, espere um pouco, ou nem responder, o salmista continua clamando, continua apontando na direção do que acontece, levando à tona essa questão da interferência do mal no mundo em que vivemos. Ou seja, o que aprendemos quando observamos os dias do mal? Há algumas coisas interessantes e curiosas na Bíblia. Uma delas é que o mal, na sua aparente prosperidade, é parte da misericórdia de Deus e parte da justiça de Deus. E às vezes isso parece contraditório. Como é que a prosperidade do mal pode ter algum vínculo com justiça e com misericórdia? E uma das coisas importantes dos Salmos é que a gente percebe que a vitória de Deus prevista nos Salmos, ela é sempre no fim da história, no fim do percurso. E esse fim apontando normalmente em duas direções: o fim daquilo que Deus pretendia ou o fim mesmo, o fim da história do mundo. Uma vez que é assim, quando a gente observa a prosperidade do mal e a gente pensa na prosperidade do mal que nos cerca, e obviamente temos essa sensação de que às vezes Deus parece ter cruzado os braços e esquecido de tudo, olhar para a perspectiva do fim da história é entender que, na visão de Deus, a nossa história já está resolvida, independentemente do tempo que passamos aqui neste período em que o mal prospera, ou aparentemente prospera. Ou seja, a perspectiva de Deus a nosso respeito não está correlacionada com este momento específico da nossa existência, mas com a eternidade. O que significa que nós vivemos, de fato, numa terra estranha, um período de transição. E num período de transição onde existe guerra, não há de se esperar que na guerra exista paz. Pode, no máximo, existir algum tempo de trégua ou algum tempo de descanso entre uma batalha e a outra. Mas enquanto estivermos em guerra, paz é algo circunstancial, sob o ponto de vista dos aspectos externos da paz. Porém, o que o salmista tenta nos lembrar é que dentro de nós a paz deve reinar quando a gente tem a certeza de que Deus é quem está conosco na guerra. O que significa dizer que pode ser que a gente ore, pode ser que a gente clame, pode ser que a gente suplique a intervenção de Deus e Deus olhe para nós e diz: infelizmente, não será no seu tempo a intervenção. Vive em paz os seus dias, descanse na promessa, mas o teu entorno não vai melhorar. As circunstâncias ao redor de você continuarão as mesmas, porque é parte do meu plano, parte da misericórdia, parte da justiça. E aí eu olho e pergunto: onde está a misericórdia nisso? Às vezes a gente se esquece que o ímpio carece de justiça e de misericórdia mais do que só a justiça vingativa de Deus pela impiedade do ímpio. Uma parte da justiça de Deus é dar oportunidades reiteradas ao ímpio de que reconheça a soberania de Deus, para que no fim da história o ímpio não vire para Deus e com alguma desculpa esfarrapada diga: eu não tive oportunidade, ou o Senhor me roubou as oportunidades. Ou seja, é parte da misericórdia e da justiça de Deus permitir que o ímpio alargue o seu processo e perceba a sua impiedade e tenha oportunidade de arrependimento. Ainda que ele não se arrependa. Porque é só isso que vai propiciar a justiça plena ao final, quando Deus olha e diz: todas as oportunidades lhe foram dadas, você não aceitou nenhuma delas, ao contrário disso, continuou produzindo mal e o mal continuamente. Portanto, acabou o tempo da sua existência e acaba o mal. Essa perspectiva de final da história e essa perspectiva de final apontando para aquilo que é o período intermediário é parte da segurança que o cristão, que aquele que lê os salmos e os entende, carrega enquanto cântico no coração. Ou seja, sim, ele sente as coisas ao seu redor. Ele sente a angústia
do mal, pressionando todas as coisas ao redor e pressionando a si mesmo. Clama a Deus por misericórdia, por interferência, por justiça, que vingue o mal. Mas chega um momento nessa história em que ele olha para uma perspectiva mais ampla e percebe, ainda que Deus me responda, não me responda do jeito que eu imagino, ele continua no controle, porque a promessa é maior do que as circunstâncias. A promessa é eterna e as circunstâncias são passageiras. Na carona dessa percepção de que estamos num tempo em que o mal domina, há momentos em que esse mal bate às nossas portas ao limite extremo. E aí vem um conjunto de Salmos 41, 88, 102, que nos faz lembrar das angústias máximas, aquelas que nos fazem sentir que a vida vai acabar, estamos à beira da morte, estamos por um fio. E nada mais resta, nada mais sobra do que um fio de esperança que liga a gente a Deus e que, se desligar, o desespero e a gravidade do mal nos atinge por completo. É nesse momento que lembrar-se das orações dos salmos é importante. E, portanto, a leitura desses salmos com calma, com atenção, é algo importante para que a gente, olhando para essas questões que de vez em quando batem a nossa porta com mais intensidade, desenvolva na gente a esperança e o foco correto. Essa é a segunda parte de atenção da lição. Ou seja, uma coisa é o mal enquanto circunstância geral, a gente olhar pela janela fora e perceber injustiças por todos os lados, de toda a ordem, com gravidades as mais variadas. A outra é o mal bater na nossa porta, no nosso coração e nos colocar literalmente no chão, à beira da morte. E aí, como conviver com isso? Como escapar das artimanhas criadas por esse processo? Como se livrar dessas questões? Olhar para esses salmos implica esta noção de esperança. A lição vai continuar, ainda observando essas questões que podem bater a nossa porta, e a mais séria delas vai aparecer a partir de terça-feira, que é quando a gente é chamado a atenção a olhar para uma estrutura de pensamento, um modelo de pensamento que pode obliterar, pode nos cegar em relação a Deus, que é o questionamento. Onde é que está Deus quando todas essas coisas acontecem? Onde estava Deus quando a gente estava sofrendo? Uma sugestão para essa parte da lição é, além dos salmos listados ali, a gente relembrar, ainda que en passant, ainda que superficialmente, da história de Jó. Onde é que estava Deus quando todas aquelas desgraças bateram a porta de Jó e bateram em Jó? E Deus nunca saiu do lado dele. Apenas ele não enxergava. E aí, quando ele vai questionar a Deus por tudo aquilo, Deus vem com uma bateria de perguntas infindáveis nos capítulos intermediários e finais do livro, mostrando para Jó o tamanho de Deus versus o tamanho de Jó, para Jó estar tão preocupado que Deus tivesse esquecido dele. Essa mesma referência é a referência que o salmista traz para a gente, a partir da mesma questão, que é o mal que chega ao limite. Ou seja, há um momento na história do mal, há um momento na história do mal batendo a nossa porta que a gente se questiona. E nesse momento, e não é errado o questionar-se, no sentido de retórica do questionamento e do sofrimento. O errado é a gente ficar chafurdando na lama e transformar esse sentimento de solidão, de angústia, em ranço, em um outro tipo de abordagem que seja degenerativo e quebre o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa interessante no salmista é que o salmista não tem, entre aspas, a palavra pudor, não tem vergonha, não tem nenhum tipo de dedos, no sentido de ficar com alguma linguagem derivada ou politicamente correta. Não, o salmista expressa claramente para Deus o que ele está sentindo sem receio. E essa é uma outra lição interessante dos Salmos. A gente já viu isso quando lá atrás estudamos a respeito de como orar, na lição número 2, e agora isso volta à tona nesse momento do questionamento, onde está Deus, como uma percepção clara de que é, sim, possível a gente questionar Deus, desde que a gente não transforme esse questionamento em ranço, em ataque ou em uma mudança de sentimentos em relação a Deus. Mas sim, é necessário que a gente expresse o que sente,
Porque quando a gente põe para fora o que está sentindo, no contexto que o salmista faz, é que Deus pode atuar no sentido de trazer a paz que excede todo o entendimento como resposta a essa angústia, ainda que o problema não se resolva, ainda que a solução, pela nossa perspectiva, do problema, não aconteça. Mas vai acontecer uma outra situação, que é Deus poder conversar conosco, ainda que não haja explicações muito substanciais do problema que está acontecendo, como foi o caso de Jó. Deus não explicou nada para Jó, apenas fez perguntas, para que Jó percebesse que Deus nunca tinha saído do lado dele e que um Deus do tamanho do Deus de Jó nunca ia deixar ele sozinho, ainda que aquele sofrimento ocorresse. E Jó entende e fala: agora eu entendi, pode parar as perguntas. Deus não para, obviamente, continua fazendo as perguntas, mas ele descansa em Deus, porque ele entende que continua nos braços de Deus a despeito das circunstâncias. Ele se lembra, quando Deus faz as perguntas, de que antes que Jó existisse e depois que Jó se for, Deus continuará lá. Então, se Deus vai continuar, significa que se ele prometeu a salvação para Jó, como Deus é eterno, Jó está tranquilo, ainda que as circunstâncias não mudem. Estas percepções de que podemos conversar com Deus abertamente, sem milindres, obviamente, quando falamos de respeito, isso é uma coisa. Quando falamos de abertura e possibilidade de fala, isso é uma outra coisa. Ou seja, a despeito de termos respeito com Deus e para com Deus, a gente pode abrir o coração e literalmente rasgar o verbo, no sentido de rasgar a alma diante de Deus. Dentro desse questionamento de onde estás, a lição de quarta-feira continua o mesmo questionamento, olhando por uma outra perspectiva, o mesmo tipo de sentimento. Então, de um lado, o sentimento é onde é que estava Deus quando eu estava sofrendo, do outro lado, é o olhar para as promessas e dizer: o Senhor prometeu, por que que não está acontecendo? São dois questionamentos importantes que passam pela mente de quem sofre, passam pela mente de quem tem um grande momento de angústia. E às vezes a gente se pega nessa perspectiva. O que é interessante no Salmo 77 é que ele está dividido em blocos. Numa primeira parte, a perspectiva do salmista está no mal. E ele olha para o mal, olha para a desgraça, olha tudo que está acontecendo, e óbvio que olhar para o mal é encher o coração de penúria e lamento. Mas de repente ele para e deixa de olhar para o mal, aumenta o seu espectro de visão, e aí ele vê a cena geral. Qual é a lição que a gente aprende aqui, nesse momento específico do Salmo? Que o olhar para o sofrimento, o olhar para a dor, o demorar-se no pecado, no sentido de olhar para o pecado que acontece, esse tempo que a gente perde olhando para essas coisas, ele fecha o foco. Ou seja, diminui a visão até cegar. Se a gente passar muito tempo olhando para a desgraça vai cegar. E a partir daí, eu já não consigo mais ver Deus. Portanto, a grande lição que a gente vai ver na reflexão desse salmo é: ok, é correto eu expor para Deus os sentimentos, tá certo eu rasgar o coração, mas eu devo lembrar que eu faço isso para que eu tire de mim essa perspectiva do sofrimento, para poder abrir espaço para uma outra perspectiva, que é a que me faz olhar o todo. E é por isso que é sempre bom lembrar, nesse balanço entre os salmos, a lição do o Senhor reina. Toda vez que eu olho só para o sofrimento, eu perco isso de vista. E acho que quem está reinando é o mal que está acontecendo na minha porta. Quando eu me distancio e olho a cena completa, eu me lembro que Deus precisa que o mal atinja a sua maturidade para que a justiça se manifeste. E aí, olhando a cena geral, eu me lembro que Deus continua na regência e, no fim de tudo, vai apresentar o seu momento de vingança, o seu momento de correção e vai solucionar o problema em definitivo. E aí, sim, deixaremos a terra estranha para irmos para a terra que nos foi prometida. Na sequência disso, a gente fecha a semana com uma provocação igualmente curiosa, que é para que os justos não sejam tentados. A lição de quinta-feira. De novo, como eu já falei para vocês, os títulos dessa lição estão muito interessantes, porque eles dão exatamente o desenho temático que
que a autora quis dar para esses salmos que ela elencou. E vai sendo construída uma cadeia bem lógica, bem interessante nesses títulos. Por isso, o perdão de eu usar a sequência de títulos, ainda que isso possa ficar um pouco mais maçante, mas são importantes porque eles estão com um foco muito interessante. Essa provocação para que os justos não sejam tentados abre duas dimensões. Uma dessas dimensões é a tentação que a gente tem do exercício da vingança, do exercício da resposta à tirania do mal. Esse é um tipo de tentação. Por que essa abordagem ficou bastante curiosa e bastante interessante na lição? Quando a gente olha para o sofrimento, e o sofrimento se avoluma, e Deus retarda aparentemente a sua intervenção, e a sensação que a gente tem é de que o mal está prosperando, há uma sensação que nasce dentro da gente, paralelamente à sensação de que Deus nos abandonou e de que a promessa não foi cumprida, que é a sensação de necessidade de exercício e intervenção da justiça. E igualmente degenerativo, como é o fato de eu ficar concentrado no sofrimento, é igualmente degenerativo eu ficar concentrado na vingança. Porque vai chegar um momento que eu vou assumir as rédeas do processo e querer executar a vingança com minhas próprias mãos. Esse é um aspecto interessante do ser tentado enquanto justo. O outro aspecto do ser tentado enquanto justo é o da autopiedade e do processo de degenerescência produzido por concentrar-se no mal. Portanto, abrem-se dois aspectos aqui de tentação. Ou seja, o mal produzido no mundo, por intervenção de Satanás, seus anjos e todas as pessoas que servem a Satanás de alguma forma por terem cedido à tentação e mudado o seu modelo mental a favor de Satanás, todo esse conjunto, ele age na direção de nos tirar o foco e produzir em nós, a partir dessa perda de foco, tentações. Ou seja, o Satanás nos leva a acusar Deus de ser responsável pelo mal que acontece. Ou ele nos leva a um outro desenho, que é o desenho de autossuficiência, como se Deus não existisse, e eu tenho que agir pelas minhas próprias mãos, eu tenho que me virar, afinal de contas, se eu não cuidar de mim mesmo, ninguém vai fazer isso. São tentações importantes, presentes no contexto dos Salmos, no contexto do olhar do salmista para a questão do sofrimento e da interferência de Deus. E não é sem motivo que isso está aqui. Afinal de contas, vez ou outra, a gente se pega em um ou outro lado desse processo de tentação. E aqui vem a advertência de reflexão para a gente pensar, enquanto fazemos a nossa jornada numa terra estranha, os riscos que essa jornada traz em função dessas questões que envolvem o sofrimento. Posto isso, a gente fecha a lição dessa semana com uma sugestão de leitura. Eu deixo como indicação bastante importante para a semana, que é a leitura do capítulo, do tópico do Caminho a Cristo, Alegria no Senhor, páginas 115 a 127, está na indicação lá da lição de sexta-feira, como um texto para nossa reflexão, em paralelo com um texto que nos leva a analisar a questão do mal, a questão do sofrimento, a questão da angústia e todos os riscos e possibilidades neste contexto. Vou terminar com o último texto que está lá na lição de sexta-feira. É um texto do Testemunhos para a Igreja, na página 495 do volume 5 dos Testemunhos. O texto diz assim, começa com uma apologia que não é do texto, devemos seguir esse exemplo, que é uma alusão ao parágrafo anterior, e vem: reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Isso resume bem a discussão que tivemos da parte 1 e 2 da lição. A segunda parte do texto: assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo, e tudo o que restará a fazer será estender-lhe sua fé simples e permitir-lhe que o guie. Isso resume a segunda parte da tentação, da lição, que é como a gente enfrenta estas duas estruturas de tentação. Ou seja, um texto curtinho, bem simples de entender, mas que resume muito bem a discussão da lição dessa semana, com esses dois aspectos. O sofrimento é real, podemos abrir o coração a Deus com respeito ao sofrimento, mas não devemos nos demorar sobre as dificuldades.
Nos distanciamos um pouco das dificuldades, observamos o panorama geral e, ao fazer isso, a gente recupera as forças pela interferência do Espírito, nos dizendo o que está acontecendo no cenário mais amplo. E uma vez que a gente lembra do cenário mais amplo, somos convidados a olhar para o cenário final. O cenário final é Cristo nas nuvens do céu, retornando à terra, estendendo sua mão e nos levando para viver com Ele para sempre. 3 coisinhas simples. 3 coisas bem simples de lembrar e simples para praticar. Aplicando essas 3 coisas, a gente se livra das dificuldades impostas pela tentação, fruto do sofrimento do mundo em que vivemos. Voltando ao título, enquanto a gente vê tudo isso, a gente canta. Canta da esperança, canta da fé, canta da proteção, canta os salmos. Enquanto caminhamos numa terra desconhecida, numa terra estranha, numa terra cada vez mais esquisita, que caminha para a perdição. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana, que a reflexão sobre esses salmos e principalmente o olhar para as coisas que acontecem com todos nós na vida ao longo da jornada nos façam lembrar que Deus continua por aí, Deus continua agindo, Deus continua nos amparando em todas as circunstâncias e continua nos esperando para tirar de uma terra estranha para levar para a terra fim. Deus abençoe vocês, é o meu desejo, e a mim no estudo dessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias produzidas pelo mal nesse mundo, temos a certeza de que há um Deus soberano que nos guia, que nos protege, que nos ampara e que ao final de todas as coisas resolverá definitivamente o problema do mal. Perdoa as vezes que falhamos, que a nossa visão se distancia de Ti, as vezes em que duvidamos, mas não desista de nós, fale ao nosso ouvido sempre, nos inspirando a olhar para o lugar correto, para uma visão mais ampla e a percepção de que por trás de todas as coisas existe um Deus de amor, com os braços abertos na direção da salvação dos seus filhos. Tudo isso te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.